É um prazer muito grande. Eu inicio essa semana de enfermeira auditor muito feliz e muito grata, tá? Feliz por somar aqui com vocês, por ser mais uma enfermeira auditora. Grata por esse evento que a CareFi proporcionou para todos nós, um evento aí de grande valia, de riquíssimos conteúdos, que vai aí contribuir muito para nós, enfermeiros. Eu espero contribuir aqui com vocês, atender as expectativas de vocês, plantar uma sementinha aí, quem não for enfermeiro auditor, que esteja buscando uma carreira nesse ramo, e sair daqui pensando em poder ser um enfermeiro auditor. Contribuir com a minha experiência aí nesse ramo da auditoria e procurar ser aí, bater um bate-papo com vocês. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Como o Marcelo disse aí para vocês, vamos lá, deixa eu só continuar aqui. Sou Alika Alves, sou mineira, sou de Ribeirão Preto, sou formada há 11 anos pela Universidade Barão de Mauá. Além de tudo que o Marcelo falou para vocês, sou também colunista da CareFi e aí proprietária, desenvolvendo cursos, dando mentoria para os universitários e estou aí com vocês. Bom, falar sobre os bastidores da auditoria. O que acontece na prática? Vou tentar passar para vocês, pessoal, o que eu consegui vivenciar até hoje e o que eu vivencio. Antes de mais nada, eu ouvi, inclusive do fundador da operadora que eu atuo hoje, e que ele foi muito sábio nas palavras que ele disse, que a auditoria, nós nascemos com a auditoria. A auditoria está em todos os lugares. A auditoria, ela está nos 5 sentidos. Ela está no olfato, ela está no paladar, ela está na audição. Quando nós temos um objeto quente, tá? Nós pensamos em colocar a mão, nós já estamos auditando. Bom, se eu colocar o dedo quente naquilo, eu vou me queimar, eu vou ter as consequências daquilo, isso eu já estou auditando. Isso eu acho que é a paixão de todo mundo pela auditoria. Então, eu vou iniciar e quero deixar essa mensagem para vocês. A auditoria é isso, ela está em todos os lugares, não só na enfermagem. Ela está na vida de todo mundo. Inclusive, foi uma mensagem também que a Nicole deixou ontem, quando ela faz uma analogia com o Brasil, da corrupção. O Brasil não é corrupto, ele só não é auditado. Então, ela está em todos os lugares. Para falar de auditoria, eu trouxe a prática para vocês. Desde o momento que o beneficiário ele passa pelo atendimento lá no consultório, que ele recebe um pedido cirúrgico do médico, e quando esse pedido cirúrgico chega na operadora de saúde. Então, vamos pensar. Oi? Posso te interromper um minutinho? Tem gente que não está ouvindo, só para passar um recado. Pessoal, aqui no Zoom, a gente precisa ativar o áudio para conseguir... eles não vão ouvir, é verdade. Bom, pode seguir. Se eu falar, não adianta, porque eles não vão ouvir, né? A gente vai tentar direcionar aqui pelo texto como que vai fazer para o pessoal. O pessoal está ouvindo. Rafa, Arlindo, tá dando certo? Estão ouvindo bem? Danus ouvindo bem? Fabiane, quem mais está ouvindo? Rafaela. Ok, então, desculpa, pode seguir. Tudo certo agora. Obrigado. Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês desde um pedido que é entregue para o beneficiário e que chega na operadora de saúde. Quando ele dá entrada no pedido médico, ele recebe um protocolo e, a partir daí, esse pedido ele começa a ser analisado. Então, quando eu coloco aqui o atendimento, envolve o beneficiário, a operadora e o pedido médico. Então, ele tem lá um protocolo. Aí é o que a gente chama
Auditoria prospectiva. É aquela análise inicial de um pedido. Vamos pensar que o seu José, ele teve um pedido de uma artroplastia de quadril, ele passou pelo ortopedista. Esse pedido chegou na operadora e ele tem um prazo para ser analisado. Então, ele precisa de uma análise, uma pertinência técnica, código, OPMA. Existe DUT e ROL, que envolve essa análise. Existem alguns processos de verticalização, junta médica. E aí eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Envolve nessa análise DUT e ROL, que são diretrizes, DUT, né? Diretrizes que são preconizadas pela ANS. Procedimento X, existem critérios para ser autorizados. ROL, relação de procedimentos que a ANS, operadora, você precisa autorizar esses procedimentos. Então, vamos pensar que o procedimento de artroplastia está na relação de procedimentos que precisam ser autorizados. Ok. Esse pedido veio lá do interior de Mato Grosso. Eu não tenho estrutura para fazer esse procedimento. E aí eu preciso trazer esse paciente para um local onde ele precisa fazer. Eu preciso garantir esse procedimento, lembrando que isso tudo existe um prazo. Então, a gente ouve muito falar hoje em verticalização nas operadoras de saúde. Então, eu preciso trazer esse paciente, garantir. Guardem isso, verticalização. Trouxe o paciente, ok, tudo certo. Mas ainda durante a análise, eu identifiquei uma divergência. Bom, para esse procedimento de artroplastia, eu julgo que não está pertinente o uso de uma placa. Mas para a ANS, eu não posso achar, eu preciso ter embasamento. Então, eu vou fazer uma junta médica. Eu vou nomear um terceiro profissional para falar o que eu devo fazer. Existe uma normativa para isso, dentro de um prazo. Thalita, você está me falando tudo isso e onde entra o enfermeiro? No momento da cotação do OPMA, o enfermeiro com conhecimento, com o embasamento que ele tem, ele pode dizer, olha, um OPMA com uma prótese de um valor X mais caro, o custo-benefício disso, a prótese, ela vai oferecer X, Y, Z para o beneficiário, diferente de uma prótese que ele vai ter um tempo menor, que ele vai ficar com essa prótese, pensando naquele enfermeiro que fica lá no centro cirúrgico, que acompanha todo o procedimento cirúrgico daquele paciente e vê realmente a qualidade da prótese. Então, no momento da cotação, no momento da definição da prótese, o papel do enfermeiro é essencial para mostrar por A mais B que, apesar do custo maior, aquela prótese, no tempo, né, no tempo maior aí, o custo-benefício dela é melhor. Então, eu já encontrei aí um local para o enfermeiro, na auditoria prospectiva. Verticalização. Eu falei para vocês que o paciente ele precisa ser verticalizado para um outro profissional. E para que esse paciente vá para um outro profissional, para o profissional aceitar esse caso, ele precisa de exames, ele precisa do caso clínico, no mínimo um raio-x, uma ressonância, uma avaliação anestésica. E quem analisa, desculpa, essa não é a palavra, mas quem faz essa junção de toda a documentação encaminha para o médico, é o enfermeiro, hoje dentro da auditoria prospectiva. Assim como na junta médica, que eu disse que tem um terceiro profissional. Ele também quem encaminha toda a documentação, ele quem acompanha todos os prazos. Então, hoje, dentro
da Central de Regulação, que é a auditoria prospectiva, nós temos nada mais 3 oportunidades para o enfermeiro auditor, porque a gente sempre faz a gente tem um pensamento sempre da auditoria médica, mas nós temos muito espaço para o enfermeiro. Ali tem a tecnologia dentro dessa auditoria. Mas espera aí, quem vai parametrizar o robô? Quem vai discutir o caso com o médico? Quem vai encaminhar toda essa documentação? Ainda existe o papel do humano dentro disso. E quais as habilidades do enfermeiro para isso? Nós trabalhamos com processo. Então, o enfermeiro ele precisa ser processual, ele precisa gostar de processo. Porque se a gente não tiver processo, a gente não cumpre prazos. Analítico, ele precisa ser criterioso, ele precisa ser analítico. E por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Para vocês conseguirem se identificar e mostrar qual é a realidade hoje dessa auditoria. O que acontece realmente nos bastidores. Um vasto conhecimento administrativo. Quando eu falo administrativo, são normativas da ANS. Então, são as RNs, é a normativa 424 de junta médica, prazos. Gestor. Quando eu falo de gestor, eu falo que ele precisa chegar e ter um papel de gestão. Não, eu falo da visão macro do gestor. A visão macro do gestor, pessoal, é no sentido dele conhecer o processo como um todo. E eu faço a analogia da seguinte forma. Pensa vocês lá na assistência. Vocês conhecer todas as áreas, né? Eu digo enfermaria, UTI, você pode não ter aquela habilidade em todas as áreas, mas você conhecer o processo. Eu não tenho aquela dominância ali na UTI adulto, mas eu sei como funcionam os processos, da mesma forma, dentro da auditoria. E ser ético em todos os lugares, gente, não precisa ser nem na enfermagem, é para a vida. Porque é sigilo, né? Você tem ali informações que às vezes nem o próprio paciente tem. Então, isso é muito importante. Então, essa é a auditoria prospectiva. Bom, então vamos partir do princípio que foi autorizado o procedimento do seu José. E aí ele vai ser internado. E é onde entra, pessoal, a auditoria. Auditoria processual, operacional, auditoria concorrente, de qualidade, que hoje as operadoras de saúde estão investindo muito nisso. Que hoje o sinistro disso é assustador dentro de uma operadora, as internações. E quando eu coloco dentro desses processos, planilha, plataforma, acompanhamento das internações, são palavras-chave. Porque hoje muitas operadoras ainda trabalham com planilhas, que hoje a gente trabalha com o que tem. Eu trago a minha experiência, aqui que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que a gente tinha as planilhas, né, na operadora que hoje eu ainda trabalho. E a gente trabalhava muito bem, mas a tecnologia chegou e a gente aderiu, ainda temos até hoje, e cada dia mais estamos aprimorando. E o acompanhamento das internações, que quando a gente fala em auditoria concorrente, a primeira coisa que vem em mente é o acompanhamento das internações. Mas o que é em si o acompanhamento? Primeira coisa, o enfermeiro está na linha de frente. A triagem é feita pelo enfermeiro. O paciente, ele tem indicação para cirurgia? Ele tem indicação da internação? Primeira coisa. Para isso, o enfermeiro precisa ter o conhecimento, que é uma das habilidades que eu vou falar mais para frente. A internação condiz com o diagnóstico?
o paciente ali, onde ele está, o hospital está fornecendo estrutura para ele? Ele precisa ser verticalizado? Ou seja, ele precisa ir para outro local? Ah, Thalita, mas o enfermeiro ele tem conhecimento para discutir um caso? A auditoria ela não é só feita pelo enfermeiro, é uma equipe multiprofissional. Existe médico, existe fisioterapeuta, existe nutricionista. E a auditoria concorrente, pessoal, é onde a gente consegue atuar no momento. A gente não vai deixar lá para a auditoria de contas. E aí é o grande X da questão. A gente chega ali, poxa vida, por que o paciente não fez o exame até agora? Será que é o hospital que não fez? Ou lá na auditoria prospectiva que está acontecendo todos aqueles processos ainda e que a gente não tinha conhecimento até o momento? Eu vou abrir um parênteses aqui, porque quando eu entrei para essa área administrativa, eu não tinha conhecimento de todos esses processos que aconteciam. Eu não tinha conhecimento de uma negativa que o beneficiário tinha no momento da internação por DUT, por ele não atender os critérios da ANS. E às vezes eu falava, puxa, a operadora não autorizou. Não, ele não tinha critérios. Ou o contrato dele não permitia aquele tipo de procedimento. Ou o beneficiário que estava lá no pronto atendimento e a internação dele não era autorizada. Mas não era autorizada porque ele não tinha direito. E aí a gente começa a entender que tudo isso está atrelado. A prospectiva, com a auditoria concorrente, elas não andam sozinhas. E aí é válido a gente pensar, é só custo? Não. Eu falei que é sinistro, assustador, mas tem muitas tomadas de ações. E aí é por isso que a gente trouxe essa plataforma, porque as tomadas de ações, quanto mais assertivas, mais imediatas, mais a gente tem sucesso. Ah, Thalita, então todo mundo tem que ter plataforma? Não, a gente tem que ter meios para isso. E o acompanhamento das internações, ele engloba muita coisa, pessoal. Não é só a gente focar no estado clínico do paciente. Não é só isso. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês? Existe a tecnologia, existe o enfermeiro por trás disso, que é essencial, tá? E quais as habilidades que ele precisa ter? Comunicativo. Se ele não for comunicativo, questionador, precisa, o que eu falava muito para os colaboradores, precisa convencer vocês aquela internação. Realmente, faz sentido aquele paciente estar ali? Ok. E envolve muitas áreas. Então, se esse paciente já internou 1, 2, 3 vezes, medicina preventiva precisa atuar. Então, ele precisa estar muito conectado, esse paciente. Percebe-se que é é muito diferente as habilidades lá da prospectiva, agora da auditoria concorrente. Isso tudo acontece nos bastidores, pessoal. E apto às mudanças. Por quê? Isso está mudando muito. Então, percebe, uma hora foi planilha, agora já é uma plataforma, porque acreditem, foram todos que aderiram à plataforma, por mais que foi uma tecnologia, por mais que de planilha foi para um celular, não conseguiram aderir a isso. Uma experiência assistencial. Por quê? Como que você vai questionar uma internação se você não tem a experiência da assistência? Como que você sabe se você vai questionar se realmente precisa daquele exame, se o exame não faz sentido? Se você não tem esse conhecimento. E o ético? Ético tem que estar em todos os lugares. Thalita, e como que isso tudo aconteceu?
né, essa experiência que você teve da plataforma. Eu acho que tudo, além da ideia, você precisa acreditar naquilo que você está levando para a sua gestão. Tudo precisa de um embasamento para aquilo. Não adianta você achar que isso acontece, mas você precisa provar por A mais B, igual aquele OPMI lá atrás. E foi essa experiência fantástica que aconteceu e que fez todo sentido para a enfermagem, acho que deu um up na enfermagem e além de otimizar muito o processo, ele foi de grande valia, não só para os colaboradores, mas para a operadora como um todo, inclusive para os prestadores. Thalita, deixa eu aproveitar, posso fazer uma pergunta aqui? Que eu estou achando bem interessante o que você está comentando, você falou sobre a experiência, né, na assistência, falou sobre as habilidades do profissional, e aí fez a ponte com a sua experiência na utilização de uma plataforma aí no processo. A pergunta que eu quero fazer é uma pergunta que sempre também eu vejo em outros lugares, o enfermeiro me questiona às vezes, né? E aí eu queria perguntar isso para você, né? Com tecnologia, colocando plataforma, colocando mais essa parte tecnológica de fato no processo, né? Colocando sistemas, você acredita que ainda há espaço para o enfermeiro, né? Então, como que você vê que vai ser o papel do enfermeiro considerando toda essa entrada de tecnologia nos processos ligados à auditoria, nos processos ligados aos times de enfermagem? Você acha que a tecnologia vai substituir o profissional? Não. A tecnologia ela não vai substituir. Primeiro, existe a parametrização. Partindo do princípio dessa plataforma, nós precisamos, assim, 100% do enfermeiro, porque precisou se estruturar essa plataforma e essa plataforma ela é estruturada constantemente, porque vai vendo a necessidade. Existem os robôs? Existem, mas eles precisam ser treinados para isso acontecer. E existem os casos estratégicos, que precisa-se de discussão, existe que a gente chama até da telemedicina, mas existe as pessoas, a necessidade das pessoas para se discutir. Então, existe sim o papel do humano, existe a necessidade da visita até o paciente. Então, a gente precisa ali da tecnologia, mas eu preciso ainda e vou precisar do humano para se deslocar, ir até lá, para fazer um comparativo, porque eu ter as informações, eu ir lá, pegar o prontuário, passar para aquilo ali, isso para mim é o de menos. Mas eu preciso desse comparativo, fazer sentido entre o paciente estar ali no leito e o que está escrito. É isso que a gente precisa para ter as tomadas de ações. Quer dizer, então ele ficou ali 5 dias internado. O que eu tiro de informação? Esse pensamento, essa conclusão, quem tira é o ser humano. Quando eu falo ser humano, é o enfermeiro, é a equipe multidisciplinar. Legal, show. Obrigado. Tá? E aí, quando eu falo de ideia, então, enquanto houver alguém que acredita numa ideia, a ideia virá. Então, isso para mim faz muito sentido, porque da própria equipe, quando a gente trouxe essa ideia de que a plataforma fazia sentido, todo mundo, essa ideia, ela veio à tona e ela continua. Então, para as pessoas hoje que estão aqui nos assistindo e que está nesse momento de transição, nós estamos aqui, todas as colunistas, a equipe do CareFi, nós estamos aí à disposição com as nossas experiências, de trazer para vocês como foi esse momento para a gente também, para a gente auxiliar vocês. Foi um processo fácil, Thalita? Não foi. Realmente não foi, porque a gente precisa provar para a alta gestão, mas com dados, com embasamento. E isso aconteceu. Thalita, e qual foi a plataforma? O CareFi, pessoal.
Kerfai tá aí, foi algo sensacional e como eu falei, eu sou muito grata e fui aí corresponsável pela estruturação dessa plataforma. Hoje é o demonstrativo da plataforma, é esse. Então, ele contempla aí dois formatos, né? Tem tanto o módulo enfermeiro, tanto o módulo equipe interna, tem o módulo gestores, que eu vou passar um pouquinho para vocês. Então, como funciona? O módulo enfermeiro é o enfermeiro com o celular indo beira-leito, indo até o prontuário e coletando as informações. Então, quando a gente fala de estruturar, a gente estruturou encéfalo caudal, desde inconsciente orientado até a sonda, se é diurese espontânea, são detalhe do detalhe. Thalita, como que essa informação chega? Como que se a gente sabe se o paciente está internado ou não? É uma via de mão dupla, né, pessoal? Os prestadores, a gente também teve esse processo educativo com eles, no momento deles solicitarem internação, essa informação chegar dentro da plataforma, da gente alimentar isso, e no momento dessa auditoria dos enfermeiros, já ter essas informações básicas do paciente internado e eles conseguirem alimentar essas informações clínicas, essas informações administrativas. Então, essa é a carinha do celular, do enfermeiro. Vocês conseguem aí, apesar de estar um pouquinho aí pequeno, mas são informações da internação. Desde CID, diagnóstico, então a gente consegue trabalhar muito com isso. O CID, o tempo de internação, então isso é sensacional. Aqui, quando a gente fala oxigenação, dados da internação, neuromuscular, oxigenação, as ações finais, ou seja, a ação do enfermeiro. Então, eu quero mostrar aqui que o enfermeiro, pessoal, ele atua sim na auditoria concorrente. Tá? Então, quero mostrar que existe prática, sim. Tá? Existe essa atuação nossa, a gente precisa conquistar esse espaço, sim. Então, qualquer ação que é feita, se ele tenta uma verticalização, se ele tenta um home care, se ele aciona a medicina preventiva, ou se ele sinaliza a auditoria de contas, tudo é colocado dentro dessa plataforma, que todos conseguem visualizar, qualquer momento. Aqui a equipe interna, quando eu falo para vocês que a tomada de ação, ela é em tempo real e ela é assertiva, todas essas informações que são imputadas, elas chegam em tempo real. Para quem? Para médicos, para enfermeiros, para os gestores, para todo mundo. Para quê? Para a gente conseguir tomar ação. Qual hospital que está internando mais? Onde que as internações de longa permanência? A gente consegue visualizar aqui. A gente consegue trabalhar da forma que a gente quiser. Aqui o módulo gestores, todos os indicadores a gente consegue ter aqui dentro dessa plataforma. O número de pacientes internados em tempo real, quantos já tiveram altas, ou no mês, ou num período, quantos estão em enfermaria, quantos estão em UTI, todos esses dados a gente consegue dentro da plataforma. Então, que eu volto a falar, a auditoria concorrente, ela está sendo algo que está sendo prospectado muito pelas operadoras de saúde. Então, vocês aí que têm essa sementinha aí de auditoria, seja prospectiva, seja auditoria concorrente, ou seja de contas, agora que eu vou falar um pouquinho para vocês, é algo muito de se pensar. Então, foi algo, um passo muito grande que a gente deu aí dentro da operadora. Então, esse foi o módulo gestores. E vamos falar agora da auditoria retrospectiva. A auditoria retrospectiva, a gente vai pensar todos esses processos já foi feito, e aí a gente vai analisar tudo o que foi feito lá atrás.
se a guia está autorizada, quais os códigos, o PME, diárias, taxas, materiais, anotações. E é muito importante todo esse processo ser redondo para otimizar o processo da auditoria de contas. E um pouquinho antes eu estava falando para o Marcelo, é importante a gente conhecer todo esse processo para a auditoria de contas não ficar batendo cabeça lá, nós bater cabeça lá na ponta. Porque, às vezes, espera lá, um código que é autorizado 2 vezes, mas não condiz com a solicitação. Mas quando a gente entende a análise que é feita, bom, mas pediram 2 códigos, mas se eu autorizar esse 2 vezes, ok, faz sentido com aquele outro código. Então, se a gente conhece o processo como um todo, faz sentido a auditoria de contas. Então, por isso, as habilidades, o quanto elas são importantes, o quanto tudo isso faz sentido, como tudo é amarrado. E aqui a gente fala dessas habilidades. Poder de negociação, pessoal, agora está tudo na mão do enfermeiro da auditoria de contas. Agora ele precisa negociar e agora ele precisa fechar o processo. Então, o poder de negociação aqui é super importante. Precisa ser questionador. Olha, realmente isso faz sentido, que está aqui, olha, estou vendo que isso aqui não condiz, enfim. Tipo, eu falei para vocês, gerenciador de conflitos. Aqui o prestador já está por aqui, porque aquilo não foi autorizado, a internação e a auditoria de concorrente bateu em cima, ele já está naquele estresse. E parcial, ou seja, ele não pode nem do lado da operadora e nem entender para o lado do prestador, ou seja, precisa ser aquele enfermeiro bem tranquilo. Certo, pessoal? Mas ainda tem aí dá para respirar um pouquinho. Ainda tem as glosas, ainda tem o recurso de glosas e, enfim, o faturamento, para fechar o ciclo. E termino aqui com um resumo. Tudo isso, pessoal, lembrando que a gente falou de custos, a gente falou de colaboradores, mas tudo isso a gente precisa pensar que a gente está falando de um doente, a gente está falando de um beneficiário, a gente está falando de vida. Lembrando, então, que são pessoas operadoras de saúde, que está trabalhando tudo em cima de normativas, de tecnologias, ANS, que audita, que autoriza, que leva o paciente para uma internação, esse paciente é acompanhado por uma auditoria concorrente, depois disso vem a auditoria de contas, audita mais uma vez, existem conflitos ainda, que aí a gente vai ter conflito de custos, envolve dinheiro, mas é o paciente que está em jogo. E a gente não pode perder essa essência de pensar, de deixar esse lado humano para trás. Isso tudo acontece por trás de um paciente. Esse é o meu recado, é a minha mensagem dos bastidores da auditoria. É o que acontece na prática. Eu espero ter contribuído com vocês, da minha experiência e do que realmente acontece. E estou aberta aí às perguntas. Marcelo, te dou a palavra. Show, Thalita, parabéns. Foi muito legal, gostei do fechamento. Foi bem legal, até porque fez link com um pouco do que a Nicole comentou ontem, né? Que, na verdade, o trabalho do auditor é um trabalho que é em conjunto ali com o profissional que está na assistência, não, de forma alguma, né? Um embate, né? Mas é um trabalho em conjunto olhando para o paciente no final, né? E o auditor do lado de cá tem que ter esse jogo de cintura para mostrar isso um pouco também, né? Muitas vezes, né? A gente sabe que a assistência vê lá o auditor como alguém que está indo para glosar, para tirar um valor, mas não é essa a mensagem.
Thalita, chegou um monte de pergunta aqui. Antes, eu tenho uma dúvida para você, até fazendo um link um pouco aí com toda a sua experiência, que eu acho que vai ser super interessante para quem está assistindo a gente. Eu quero entender o seguinte, hoje você está atuando num cargo de gestão, tá? Eu queria a sua opinião sobre o seguinte, o que você acha que é mais importante, o que conta mais, né? Se é a experiência, de fato, ou uma especialização. Por exemplo, uma pós, um MBA, ou tudo é importante, ou né, quem tá ingressando na carreira, quem está pensando em dar o próximo passo, qual que é a sua dica aí para o pessoal fazer? Olha, Marcelo, tem duas vertentes. Eu brinco que quando a gente sai da faculdade, a gente tem duas saídas aí. A gente pensa em fazer pós em urgência e emergência ou auditoria de contas. Isso é fato. Mas quem está saindo, eu acredito que uma pós é muito importante, tá? Mas quem já tem isso, já existe uma pós, vamos pensar, eu já tenho uma pós, no mínimo em auditoria. A experiência é muito válida nesse momento. Quem está saindo da faculdade, ok, faz uma pós, depois vai para a experiência. Mas hoje, quem já tem uma pós, não fica fazendo curso atrás de curso. Já fez uma pós, vai para a experiência, associa isso e bola para frente. Legal, show de bola. Faz muito sentido, muito sentido. Ó, eu tenho várias perguntas aqui. A primeira delas é uma pergunta também pedindo uma dica. Ela falou o seguinte, foi a Aniele que mandou pra gente. Falou assim, ó, trabalho com auditoria concorrente numa operadora de saúde. Meu grande problema hoje é a deshospitalização de pacientes de longa permanência sem pertinência de internação. Qual que é a dica que você dá para ela, ali? Sem pertinência. Isso é algo que precisa trabalhar, que eu sugiro muito com o prestador. Porque com o paciente, a gente não tem como tirar o paciente. A não ser que existe um fator social por trás disso, a gente precisa entender todo o contexto. Mas a minha sugestão é avaliar o prestador. Até que ponto esse prestador, ele é válido para a operadora. O quanto você precisa desse prestador. Tá? Porque se realmente é só ele que traz para você as internações de longa permanência, é isso que precisa ser avaliado. Ou se é algo social. Se todas as internações que tem lá é fator social. Existe a característica da região também. Às vezes é uma região precária que os pacientes internam por problema social. Tem tudo isso. Mas a primeira coisa que vem em mente é fator prestador. Legal, faz muito sentido, porque nem sempre, então, tá associado a apenas a internação daquele paciente, né? Exatamente. Pode ser o prestador que está internando e segurando, pode ser, como você comentou, o fator social e talvez um programa, né? A gente pode tomar ações, né, dentro da operação para gerar um programa. Nossa, muito legal, faz bastante sentido. É o que você falou durante a palestra, de ter uma visão macro do processo e conhecer o todo, né? Sim. Show. Ó, o Matson falou o seguinte, falou, boa noite. A Thalita disse que é necessária experiência assistencial para enfermeiro auditor. Então, gostaria de saber se para um recém-formado em enfermagem, pós em áreas assistenciais seria a melhor escolha do que ir direto para uma pós em auditoria. O que você acha? Isso é bom, hein? Ele fala que o recém-formado ir direto pro assistencial? Qual que é a melhor escolha? Se é uma pós em áreas assistenciais ou uma pós em auditoria, direto para auditoria. Ele é recém-formado. Se ele quiser uma auditoria, se ele já determinou que ele quer uma auditoria independente de qual for, eu sugiro que ele vá fazer uma auditoria, uma pós. Eu sugiro que ele vá fazer uma pós. Direto para a auditoria, se ele já definiu, né? Direto, se ele já definiu que ele quer uma auditoria, que ele vá fazer uma pós. Perfeito. A Josiane mandou uma pergunta aqui, que eu vou também pedir o perdão
perdão da palavra para eu responder um pouquinho em seguida. Ela perguntou o seguinte: atualmente temos muitas plataformas disponíveis. Aliás, é uma pergunta. Temos muitas plataformas disponíveis e elas têm alto custo? O que você diria, Thalita, para ela? Se ela tem um alto custo, A plataforma. bom, vai depender do que você precisa. Eu acho que isso é um custo-benefício. Eu acho que não é. A gente não tem que pensar no custo em si. A gente tem que pensar no que ela agrega para nós. Então, esse que é o sentido que ela faz para mim. Então, é a mesma coisa. Ah, eu vou comprar algo, né, que eu quero muito. A gente nem pensa no preço, a gente pensa no benefício que vai trazer para mim. Então, é esse o sentido que a plataforma fez tanto para mim quanto para a operadora. Exatamente. Eu acho que tá bem relacionado ao que você comentou de custo-benefício, né? Porque muito do que se mede hoje, primeiro que é muito difícil se medir hoje quando a gente trabalha, quando a gente tem trabalho muito manual ainda, né? Trabalha com papel, Excel, WhatsApp, e-mail, é muito difícil medir. A partir do momento que você tem alguma coisa que te ajude a medir, você já vai começar a ter uma visão mais clara do que está fazendo sentido, né? E o resultado que está Exatamente. se gerando. E ainda se for alguma coisa que Exatamente. está, né? Se for alguma coisa que está propondo aumentar a eficiência ainda, geralmente, bom, a proposta é que isso se pague, né? Então é o custo-benefício, né? É, que a gente diminui o tempo de internação, porque a tomada de decisão é mais assertiva. Nós temos a projeção, nós sabemos o quanto nós vamos gastar, então a gente consegue ter um planejamento melhor, a gente consegue ter indicadores, então é sensacional isso. Show. Tem alguns comentários aqui legais. O Arlindo falou que o sistema é interessante, que ele precisa informatizar os processos dele urgente. A Cláudia mandou uma pergunta aqui, ó. Todo mundo fica impressionado, né, quando vê as coisas com o sistema rodando, bonitinho, é bem legal mesmo. A Cláudia mandou uma pergunta. Ela falou assim: existem muitos questionamentos sobre o que deve ou não o auditor fazer lá na ponta, na auditoria concorrente. Você considera que o auditor deve apenas emitir seu parecer sobre se está em conformidade às diárias, acomodações, procedimentos, etc., e deixar para o convênio tomar a decisão da liberação? Ou o auditor deve ter autonomia para liberar na ponta? Isso conflita com a imparcialidade do auditor? Na verdade, eu acho que isso é algo que o enfermeiro deve levar para a operadora como sugestão e definir juntos, porque isso agiliza muito o processo. Então, eu vou dar um exemplo. Prorrogações, a gente tem muito disso, né, de prorrogações. Diárias, por exemplo, alguns tipos de dietas, não há problemas nenhum do enfermeiro autorizar isso. Se o beneficiário está lá, o paciente está lá, tem pertinência daquela diária fazer sentido, o paciente está ali, eu vou falar da minha experiência como gestora. Não tem problema nenhum. A gente já atua dessa forma. Então, isso vai muito da gestão. Mas eu vejo isso como uma sugestão. Você é um passo a mais, é esse o diferencial do enfermeiro. Você levar sempre a sugestão. Então, olha, eu levei a conformidade, a não conformidade, mas eu acredito que otimizar o processo, eu fazer esse tipo de análise, autorizar ou negar, vai melhorar o processo. Então, é sensacional. Então, acho que você já trouxe uma solução sem perceber. Então, o que eu tenho que te dar aqui é parabéns. É só você levar e bater o martelo. Legal, show de bola. E vai dando mais autonomia para o profissional, né? Faz muito sentido. Exatamente. É esse espaço que a gente precisa conquistar, é o que eu falei. A gente não pode ser submisso a algumas coisas. A gente tem capacidade, é o que eu falo, enfermeiro, qualquer coisa que você dá para o enfermeiro, ele consegue fazer. Você fala, olha, você tem uma técnica para fazer que utiliza-se, sei lá, 3 gases, mas você tem 2. O enfermeiro consegue fazer a técnica com 2 gases. Então, é incrível. Show, show. Thalita,
coloca no slide dos seus contatos para deixar para o pessoal enquanto a gente faz as últimas perguntas aqui. Aí, Tá pessoal, ótimo. já vai seguindo a Thalita no LinkedIn, no Instagram, já aproveita. Né? No meu Instagram, eu não costumo colocar muito conteúdo, viu, gente? Ele é mais pessoal. É o meu LinkedIn que eu coloco conteúdos. Então, é lá que é o foco mesmo das minhas publicações. O meu Instagram, ele é pessoal mesmo, mas o LinkedIn é onde vocês vão me encontrar mesmo, telefone, WhatsApp, e-mail. Então, vocês me encontram. Qualquer dúvida aí, eu estou à disposição de vocês. Perfeito. Dá tempo para mais umas 2 perguntinhas, Thalita, aí depois as próximas ficam para a gente enviar para o pessoal, né? Para a gente não estender muito. Vamos lá. A Gislaine mandou o seguinte, ela perguntou assim: encontramos muita dificuldade em relação aos prestadores colocarem em tempo real as solicitações no sistema, o que ocasiona em não termos dados atualizados para a auditoria pré e concorrente. Você tem alguma dica para alinhamento nesses casos? Olha, isso é uma realidade, tá? Não é todo esse conto de fadas aqui também, a gente tem as nossas dificuldades, só que os prestadores, eles precisam entender que, do mesmo jeito que eles dependem da gente, que a gente depende deles, eles também dependem da gente. Mas quando a gente mexe no bolso, é onde aperta os prestadores. Então, a gente já teve esse tipo de experiência com os prestadores, porque no final a gente sempre dá aquele jeitinho, negocia e paga, mesmo que demora. Mas quando a gente bate o martelo e não, e acabou, infelizmente esse é o processo educativo com os prestadores. Tá? Então, infelizmente, é dessa forma. Lógico, a gente tem que ponderar, porque muitas vezes é o único prestador daquela região e a gente não tem muita saída, mas, infelizmente, é dessa forma. Se não, infelizmente, é uma realidade que a gente precisa conviver. Não tem... A pergunta do 1 milhão é essa, né, Thalita? É a pergunta do milhão. Realmente, a gente não tem saída. A Tatiane mandou o seguinte: a Thalita falou em pós na auditoria. Existem pós sem prática. Nesse caso, tem oportunidades no mercado para dispor dessa prática sem ser direto com a faculdade? Sim. Vocês podem verificar que nas habilidades, até foi na auditoria concorrente que a gente tem essa, que eu apontei a parte da assistência, mas ela não é única. Pessoal, ela não é única. É no ponto da gente questionar ali se faz sentido aquela internação, mas existe um leque muito grande de questionamento dentro da auditoria. Então, não é só o fato de você questionar a internação. Existem várias tomadas de ações e várias outras, muitas coisas que vocês podem atuar. Eu falo assim, pelo próprio recrutamento, né, que eu atuo, não é só a experiência que pesa. A gente vê pela própria comunicação, pelo próprio perfil do enfermeiro. Então, eu não tenho experiência, eu não vou ser admitido. Não foque nisso. Porque senão você nunca vai ter oportunidade. Aquele que sair da faculdade, ele nunca vai ter oportunidade. Não. Tanto é que eu tive a experiência, eu tive experiência de 1 ano na assistência, e isso alternando com o CCIH. Então, eu dava muitos treinamentos nesse processo e mais cobria plantão de UTI, de enfermaria. Então, foi esse contato que eu tive. Então, quando me chamaram para a central de regulação, primeiro que eu já associei ao SUS. Falei, poxa vida, eu vou transferir paciente, que não é isso dentro de uma operadora de saúde, é o processo de autorização e tudo mais. Mas também não tinha noção que era verticalização, que era junta médica. Principalmente nessa área da auditoria prospectiva, a assistência ela não pesa tanto. Mas a auditoria concorrente, com o passar do tempo, com aquele contato que
você vai tendo ali com os pacientes e vendo também o processo dos enfermeiros atuando ali na assistência, aquele enfermeiro esperto ali, ele consegue ir dominando, ele consegue ver como que funciona aquilo. Então, não é isso que vai fazer com que você não vai entrar no mercado de trabalho. Show de bola. Oportunidade sempre tem, né? Eu concordo. Sempre Pessoal, tem. quem for postar, não esquece de marcar, tá aí o Insta da Thalita, né? Postar no Insta, ela marca a Thalita, marca a gente também, @soucarefy, tá? Última pergunta aqui, que a gente está com o tempo meio apertado. A Fernanda diz o seguinte: boa noite, Thalita. Tenho pós-CCH e atuo na área, mas concilio com a auditoria externa. Gostaria de saber se é interessante fazer uma outra pós em auditoria, já que estou pensando em seguir somente na auditoria. Eu acredito que não. Eu acho que é a mesma linha que eu acabei de falar, né, em CCH, eu acho que é a mesma linha, porque a CCH, ela está em todos os setores do hospital. Então, ela atua, ela está sempre no pé de todo mundo, e a auditoria é isso. A auditoria, ela precisa incomodar. E a CCH é muito disso. O perfil da CCH é incomodar todos os setores, e a auditoria é isso. Então, eu acredito que não está na hora, e após, pessoal, a gente sente essa necessidade quando você está atuando. Eu fui fazer pós, eu estou há 7 anos, depois de 5 anos que eu estava na auditoria, que eu fui sentir a necessidade. Então, foi depois disso. Então, a gente sente essa necessidade. Então, quando eu falei, faz essa auditoria, que foi uma das perguntas, você tem certeza que é auditoria? Então, já faça e entra para o ramo da auditoria. Porque depois que eu entrei, eu vi, eu vou atuar e vou ficar nisso que consegui. Então, se você já fez CCH, você já incomodou, a auditoria é isso, então siga, não precisa fazer agora. Minha sugestão. Show de bola, Thalita. Inclusive, vieram várias perguntas, né, falando sobre pós, sobre oportunidade, né? Vocês marcaram os contatos da Thalita. A Thalita agora está no cargo de gestão da operadora. Então, cola nela, quem sabe não surge alguma vaga, né? Thalita, queria agradecer demais. Foi muito, muito legal. Acho que foi super esclarecedor. Todo o conteúdo que você passou, as perguntas, né? Acho que fizeram bastante sentido. Vi que o pessoal está bastante interessado. Chegaram várias outras perguntas aqui, só que como a gente tem o tempo para a gente finalizar, acho que não vai dar tempo. Vou passar para a Thalita todas as perguntas, pessoal, ela vai responder todos vocês, ninguém vai ficar na mão, tá? E para a gente finalizar, de novo, só repassar os recados. Quem fazer o post, marca a Thalita, não esquece, marca a gente, SouCarefy, vai ter certificado. As instruções do certificado vão ser enviadas na semana que vem, tá? Mas é preciso, para acessar o certificado, né? Mas é preciso participar todos os dias do evento, tá? Porque o sistema vai fazendo o check-in, a gente faz o check-in manualmente quem ficou até o final. O sorteio, entra no Insta, vai lá no post do evento, marca 3 amigos, tem que participar todos os dias e tem que estar no último dia durante o sorteio para conseguir participar, tá? Thalita, de novo, obrigado demais. Só tenho a agradecer por ter aceitado, por ter dado essa super aula pra gente. Eu tenho certeza que o pessoal gostou demais, tá? E vamos para a próxima. Fica à vontade para finalizar, chamar o pessoal para te seguir. O espaço é seu. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade e tenho certeza que a gente vai ter muito mais eventos por aí. Como eu disse, as minhas publicações estão no LinkedIn, estou aí à disposição de vocês. Em breve nós teremos aí divulgações de cursos, temos aí mentorias, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Podem me chamar tanto pelo celular quanto e-mail. Fiquem à vontade, eu espero ter contribuído aí com vocês. Marcelo vai me encaminhar o restante das perguntas.
Vou estar respondendo para vocês com o maior prazer. E essa é a minha experiência e vou continuar compartilhando. Me sigam aí no LinkedIn, vocês vão ver lá todos os eventos aí que já participei, e aí vou postar os próximos, e estou aí à disposição. Foi um prazer enorme, e lembre-se, a auditoria está em todos os lugares. Um abraço, Show de pessoal. bola. Obrigado, pessoal. Obrigado, Thalita. Boa Até noite para mais. todo mundo. Foi um prazer e até amanhã, hein? Não se esqueçam. Exatamente, amanhã tem mais, e quinta e sexta. Fechar com chave de ouro. Vamos que vamos. Até mais.